Olá, pessoas inteligentes, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo assim dessa forma aqui pro canal, né? Eu espero que fique bom, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. E hoje eu vou falar, né, mais uma vez aí da minha experiência de estudante CEDERJ, principalmente com foco na licenciatura em matemática. Para algumas pessoas que já viram vídeos antigos, né, meus, são dos vídeos mais vistos, eu passei 3 períodos cursando licenciatura em matemática na Unirio através do CEDERJ. E a metodologia do CEDERJ é uma metodologia de ensino muito complexa, né? Porque em geral o estudante se vê muito solitário, né? Você tem os tutores, aonde aos finais de semana você pode ir lá para tirar dúvida e não passa de tirar dúvida, não é uma aula, né? A ideia é que você estude em casa e chegue lá com uma dúvida, por exemplo, o que esse símbolo aqui significa? Como que faz essa conta aqui porque eu não entendi, né? E não esperando que seja uma aula expositiva ou conteudista, que você chegue lá, sente e o tutor venha te explicitar, né? Te elucidar um material de boa vontade. Não é assim que acontece. E uma pessoa, né, o Thiago Souza, foi nesse meu vídeo, né, que eu falo sobre essa questão quando eu cursava isso. E ele faz uma pergunta, né? Ele pergunta se ele pode sair, né, de um aluno ruim em matemática, né, e se transformar em um bom professor de matemática, em um matemático em si. Eu posso falar uma coisa bem simples. Primeiro, a maior parte, né, posso dizer que assim, a maior parte dos matemáticos foderásticos que você ouve falar, tipo o Gauss, o Descartes, é, o Fermat, o Euler, né, ou mesmo Newton, né, que é mais conhecido por ser físico, mas não deixava de ser matemático. A maior parte dessas pessoas não eram boas em tudo. A matemática é um conceito muito grande, muito amplo, ela é muito maior do que o que você vai ver num curso universitário de nível de graduação. Porém, ninguém é bom em tudo na matemática, esse é o primeiro ponto. A matemática tem muitos campos, eu posso destacar aqui 3 campos, por exemplo. Da geometria euclidiana, que é a que a gente costuma ver mais na escola, que é geometria plana. Então, por exemplo, isso daqui é um triângulo, isso é um triângulo retângulo, né? O teorema de Pitágoras, essas coisas. E a geometria analítica, né? Que tem mais a ver com questão de álgebra linear, matrizes, posicionamento de vetores, de coordenadas, né, conceitos que são mais amplamente aplicados na cartografia, na geografia. Os conceitos da aritmética, que são a matemática comum, tem o comum, que eu chamo, que as pessoas veem mais, né, somar, subtrair, né, fazer operações aritméticas do dia a dia. Tem a matemática financeira, que vai levar ali em consideração questões que são mais complexas para a maior parte das pessoas, que elas acham que é simples, mas não é, que é medição de juros, né, os juros compostos simples, questão de desconto, questão de valor de prestação, prestações fixas e prestações variáveis, né, métodos de desconto dos mais variados. Tem a questão da lógica, de montagem de argumentos, que está ali no campo do que se chama matemática discreta. Tem tópicos de estatística, né? E tem tópicos ainda mais avançados do que esse, como análise real, né? A álgebra em si. Então, a matemática é muito mais do que a gente vê na escola, né? Existem 2 problemas da escola em geral. E isso é para a maior parte das escolas. Independente se você estuda numa escola pública ou numa escola privada, numa escola que é de altíssimo nível ou não,
A maior parte das escolas no Brasil tem um problema de não ensinar para o aluno o pensamento matemático. Então é claro que um aluno que estudou numa boa escola, uma escola de alto nível, em detrimento de um aluno que estudou numa escola de nível mais regular, eles vão enfrentar dificuldades diferentes. Só que todos vão enfrentar dificuldades no sentido relacionado à matemática em si, ao pensamento matemático. Por quê? A escola de mais alto nível, ela só costuma te ensinar a fazer a conta de coisas de mais alto nível. Mas não necessariamente a pensar aquela questão, pensar na modelagem daquela questão, da esquematização daquelas coisas e em si das provas matemáticas. Né? Quantas vezes você já esteve numa sala de aula e o teu professor disse para você, por exemplo, que a fórmula de Pitágoras, né, o teorema lá pitagórico, não é só o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E que, na verdade, essa conta é igual à soma do quadrado dos catetos. E aí tem ali depois o cosseno do grau analisado, vezes algumas questões relacionadas ao cateto que no momento eu esqueci. E aí, para o triângulo retângulo, a gente tem esse teorema dessa forma que todo mundo conhece. Porém, esse teorema não é usado apenas no triângulo retângulo, dessa forma. Ele pode ser usado em outros tipos de triângulo, mas ele precisa da fórmula completa que leva em consideração o cosseno. Né? O cosseno de 90 graus é zero, qualquer valor multiplicado por zero é zero, é por isso que a outra parte, né, da fórmula não aparece. Mas quantos professores te dizem isso, né? Em geral, as pessoas prestam atenção mais na formulação das contas em si, que é uma problemática. Então, quando você entra numa graduação em matemática, você vai ter contato com isso. E isso não é uma coisa fácil. E não é fácil para ninguém, ainda mais que é muito mais complexo você aprender uma coisa que você achava que sabia. Eu já fiz matemática, minha esposa está fazendo matemática agora, e o que se percebe ao entrar no curso é que praticamente tudo que você aprendeu ao longo da vida está incompleto ou é inútil. A gente precisa de uma formulação gigantesca do currículo das matemáticas nas escolas. E a BNCC, né, a Base Comum Curricular, sugere, né, faz a sugestão de que seja inserido o pensamento matemático. Inclusive, se você quiser aprender programação, né, ou outros tipos de modelagem matemática, ou computacional, ou afins, ou até modelagens sociais, isso está impregnado no conhecimento da contabilidade, quer dizer, da matemática. E por isso é necessário que se pense nesses conceitos. E aí eu contei uma historinha que eu deixei nos comentários lá pro Thiago. E essa historinha foi que no meu tempo de garçom na Parmê, como que eu posso dizer isso, né? Eu via uma disputa muito grande entre os colégios Elite e Tamandaré, dos seus estudantes, né? Então tinham pessoas de faixas etárias variadas, né, mas entre crianças e adolescentes, que se reuniam, né, praticamente toda tarde na Parmê, e entre comer uma pizza e outra, eles faziam desafios matemáticos uns aos outros. E esses desafios estavam impregnados em fazer contas, montar uma conta para o outro fazer e pedir que o outro fizesse. E o que me lembra, sempre que eu penso isso eu lembro, é do menininho que iria ter ali no máximo uns 10 anos de idade, que ele fez um dodecaedro, né? A maior parte das pessoas não sabe o que é um dodecaedro. Joga no Google aí. Ele desenhou perfeitamente um dodecaedro regular, que hoje eu sei, na época eu não sabia que era um dodecaedro regular, só sabia que era um dodecaedro. E ele perguntou, né, disse assim, né, pro da outra mesa, e aí, qual é esse ângulo aqui? Ele marcou um ângulo qualquer. E um dodecaedro regular, como ele desenhou,
todos os ângulos são iguais, né? Então, se ele já tinha marcado um ângulo em algum lugar, era o mesmo ângulo. E, tipo, mesmo que ele não tivesse marcado nenhum, no momento que ele deu as marcações dizendo que as medidas, né, das semi-retas eram iguais, ele estava dizendo que era regular. Então, o aluno poderia responder que com base no que esse ângulo decaído é regular, o ângulo é tal. E isso é incrível, mas a gente não vê isso na maior parte dos locais. E quando você entra no curso de matemática, ainda mais numa universidade pública, no ritmo intenso, maçante, sacrificante, porém muito edificante do CDERJ, você chega lá. Vai reprovar provavelmente algumas disciplinas, vai sofrer muito às vezes para passar com 5 na AP3, mas em algum momento você vai perceber que aquele conhecimento ali vai te valer para a vida inteira. Até hoje, tudo que eu aprendi nos 3 períodos que eu fiz matemática me ajuda nas minhas pesquisas no mestrado, na minha graduação em contabilidade, que também é através do CDERJ, e toda a minha vida, em concurso, em tudo, tudo. Então, vale muito a pena e vale o esforço, porque dói, precisa ser resiliente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se gostou, deixa um like, compartilha com os amigos e se inscreve aí. Valeu, pessoal!